tela, que vocês... Deixa eu ver. Isso, nessa outra tela que vocês estão vendo aí. Aí depois que ele carrega a animação, né? Aí você pode escolher o que você vai fazer aqui. Então isso aqui chama-se adição de vetor. Vetor é o que a gente classifica como sendo uma força. Força a gente fala que é grandeza vetorial. Então tudo que é vetorial é aquilo que a direção ela vai importar. A direção vai fazer diferença nela. Então, ó, a gente pode explorar aqui em uma dimensão ou explorar em duas dimensões. A gente pode explorar só no eixo X ou só no eixo XY. Então, duas dimensões é o eixo X e o eixo Y. E uma dimensão é só o eixo X. Então, primeiro vamos explorar aqui em uma dimensão. Então, aqui a gente tem ó, só o eixo X. Então, por exemplo, se eu tiver uma pessoa, né, fazendo uma força para cá, deixa eu só colocar para ele poder mostrar os valores para a gente, aí fica mais fácil. Ó. Olha lá, se eu tiver uma pessoa fazendo uma força de 10 newtons para 15 newtons, né, que eu coloquei aqui, para a direita, e eu tiver uma outra pessoa, ó, vou inverter agora, fazendo uma força contrária, né, ele é da mesma cor, não dá para a gente ver a hora que começa. Uma outra pessoa fazendo uma força contrária de 10 newtons, aí aqui embaixo ele mostra para a gente qual que vai ser a força resultante. Por exemplo, se aqui você tem uma força de 15 newtons puxando para a direita, mas para a esquerda, ele vai dar uma força resultante de 5 newtons. Agora, por exemplo, se esse cara aqui ó, fizer menos força, fizer uma força de 10 newtons, ó, você tem 10 newtons puxando para a direita e 10 newtons puxando para a esquerda. 10 com 10, um está positivo, o outro está negativo, ó, vai dar 0. Mas agora, se tiver, por exemplo, uma terceira força, posso somar 3 forças também, não tem problema nenhum, que vale 5 newtons para a minha direita. Então, aqui vai ficar 10 com 5, 15. Então, são 15 para a direita, 15 positivo. Ó, lembra que a direita é positiva, a esquerda é negativo. Então, são 15 positivo e 10 negativo. 15 menos 10, 5 newtons. Então, aqui a gente consegue fazer a soma das forças. Quando a gente tem várias forças atuando. Porque os casos que a gente estudou até agora, a gente estudou uma força sozinha. A gente não chegou a estudar casos que a gente tem várias forças para poder achar a força resultante. Aí, aqui, a gente pode somar dessa forma. Por exemplo, se eu quiser fazer na horizontal, ó, tendo que aqui está na horizontal, né, e aqui está na vertical. Agora eu fiz na horizontal. E se eu quiser fazer na vertical? Na vertical, por exemplo, eu posso ter o peso, vamos supor aqui que eu tenho um objeto que tem um peso de 13 newtons. Então, ele tem uma força para baixo puxando ele de 13 newtons. Como é que eu faço para ele ficar parado, né? Para ele ficar parado, para a força resultante dele ser nula, ele vai ter que ter uma força de 13 newtons puxando para cima. Olha lá. 13 newtons para baixo e 13 newtons para cima, a força resultante dele vai ser 0. Vamos supor que a força para cima é menor, ó, eu posso vir aqui e diminuir ela. Então, lá, a força que puxa ele para baixo, aqui no caso, né, o peso é 13 newtons, a força que puxa para cima é 10. 13 menos 10 para cima, sobram 3 newtons para baixo, puxando ele para baixo. Então, essa daqui, ó, eu falo assim, que é uma calculadora para você fazer soma de vetor. Com essa calculadora aqui, a gente consegue somar as forças. Porque quando a gente vai somar a força, não é igual quando a gente soma o número. A direção importa. Porque, por exemplo, ó, se essa força de 10 newtons aqui, ao invés de ser para cima, fosse para baixo, ó, a resultante ia ter que ser... Opa, deixa eu voltar aqui no 10. A resultante ia ser 13 com 10, 23 newtons. Ela ficou tão grande que ela nem cabe mais aqui na folha quadriculada que eles colocam. Então, o legal é a gente pensar no seguinte: quando a gente vai somar forças, a gente vai somar, é igual como a gente estivesse somando num papel quadriculado. A direção importa. Então, primeiro você representa a direção, para depois ver quem que está na vertical
e quem está na horizontal. Então, você vai somar horizontal com horizontal e vertical com vertical. Não tem como você somar. Ó, aqui, ó, não tem como você somar, né, uma força que está na horizontal com uma que está na vertical. Então, a gente vai somando assim para poder achar qual que vai ser a força resultante. Agora aqui, ó, desse daqui. Ó. Esse daqui é quando a gente está somando, ó, o eixo Y e o eixo X ao mesmo tempo. Deixa eu só colocar aqui, ó. O que vai acontecer, então, se eu colocar aqui uma força? Agora essa força ela está inclinada, ó. Tá vendo? Ela não fica não só, ela pode ficar, ó, só na horizontal, só na vertical, ou ela pode ficar na diagonal. Olha lá, na diagonal ela está inclinada. Então, ó, essa força aqui ela vale 25 newtons. Só que ela não está nem na horizontal, nem na vertical. Ela está em diagonal. Uma força na diagonal. E aqui embaixo ele mostra certinho para você o ângulo que ela está fazendo. Ó. Aqui ele está fazendo um ângulo de 36,9 graus. E aqui a gente pode representar as forças. Ó. Por exemplo, eu quero essa força aqui com um ângulo de 45 graus. É uma força de 21,2 newtons. Ó, ficou de 20,2 newtons. E agora é legal que eu posso enxergar a decomposição. Deixa eu só deixar assim que fica mais fácil. Ó. A decomposição dessa força. Porque ó, a força, quando ela está na diagonal, ela é a resultante, a gente fala que a força resultante de uma força na vertical e na horizontal ao mesmo tempo. Então, se vocês olharem aqui embaixo, ó, dá para a gente poder voltar naquele primeiro caso que a gente estava vendo. Ó. Então, quando eu tenho a força só na horizontal, é mais fácil para mim poder somar. Ó, só na horizontal é facinho. Ó. Eu pego, somo todo mundo que está para a direita. Olha lá. 10 mais 5 vai dar 15, menos todo mundo que está apontando para a esquerda. Eu vou achar a minha força resultante. Então, a força resultante, ó, se eu inverter aqui, ó, lá, ela muda de lado. Ó. Por quê? Ó? Agora, qual lado que está maior? O lado direito ou o lado da esquerda? Né? Você vai ver que o lado da esquerda, o lado negativo agora, ó, ele soma 15. Então, vai dar 15 para o lado da esquerda. Não vai dar 15 aqui para o lado positivo. Vai dar 15 para a esquerda, para o lado negativo. Então, de acordo com o que a gente vai colocando os vetores, vai somando eles, vai mudar o resultado também. Então, a soma de vetores, você tem que levar em consideração a direção que eles estão. Então, isso aqui é como se a gente estivesse somando força. Se você tiver aqui, ó, duas pessoas empurrando para esse lado, vamos imaginar que isso daqui é um cabo de guerra. Se aqui você tiver duas pessoas, uma faz uma força de 10 newtons, outra faz uma força de 5 newtons, e do outro lado você tem uma pessoa fazendo uma força de 10 newtons, qual lado que vai ganhar? Vai ganhar esse lado aqui com uma força, porque ele tem uma força resultante, a gente fala que ele tem uma força a mais de 5 newtons. Ele tem um carinha aqui a mais que faz uma força de 5 newtons. E aqui, nesse caso, né, que seria o mesmo caso lá do eixo X, né, da horizontal, só que está na vertical. Ó, se as duas, né, quem puxa para baixo for igual a quem puxa para cima, a força resultante vai dar zero. Ele vai ficar parado, não vai ter força resultante. Agora, olha lá, se tiver mais alguma coisa puxando ele para baixo, sei lá, aqui, vai ter mais alguma coisa puxando ele para baixo. Ó. Então a gente tem para baixo 13 com 5, 18. 18 menos 13, 5. Então você tem uma força, a gente fala assim que você tem uma força resultante para baixo de valor 5 newtons. Agora aqui para cima, a gente tem, ó, inverti agora, ó, 13 com 5 aqui para cima, 18. 18 menos 13, era 5 resultante para cima. Aí você vai ter 5 newtons de força resultante para cima. Então, é assim que a gente vai fazendo a soma das forças. Então, e por que a gente chama isso aqui de soma de vetor? A gente fala, então, que a força, ela é uma grandeza vetorial, ela é um vetor. Agora aqui, a força aqui, ó. Agora é diferente, ó. Então, até aqui eu estava ou só na horizontal ou só na vertical.
Agora eu tenho os dois juntos. Quando eu tenho horizontal com vertical juntos, na verdade eu tenho uma diagonal. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, e for olhar, essa força aqui na diagonal é como se eu somasse, ó, 15 na minha horizontal, mais 15 na minha vertical. Ó. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Porque essa mesma distância que eu tenho deste lado é a mesma distância que eu tenho do outro, ó. Tá vendo? Ó? É 15 aqui, né? Não é 15 na vertical. Olha onde termina o vetor. Deixa eu colocar a linha aqui, fica mais fácil para a gente poder enxergar. Olha aqui onde termina o vetor, ó. Ela termina exatamente no 15. Então, eu tenho 15 newtons na vertical, com mais 15 newtons na horizontal. Então, assim, não tem como eu subtrair, porque um está na vertical, o outro está na horizontal. Quando eu faço isso, eu crio uma força na diagonal. Esse caso da força na diagonal, deixa eu só colocar aqui, ó, olha lá. É como se eu somasse, ó, 15 na força, né? Horizontal, mais 15 na força vertical, vai dar uma força na diagonal. Porque olha onde que eu comecei a somar aqui, ó. Então eu somei aqui, eu vim até o 15. E depois, ao invés de continuar aqui na mesma direção, ó, continuar aqui na horizontal, eu inverti o meu sentido. Eu inverti o meu sentido e agora eu estou subindo aqui para a vertical. Então eu subi, ó, em vez de continuar aqui indo para frente, ó, eu peguei e subi. Aí agora a minha força resultante ela é na diagonal. E aqui, ó, nesse próximo link, a gente pode nós mesmos fazermos a nossa soma. Ó. Por exemplo, igual eu fiz lá. Eu vou pegar aqui um cara e vou fazer uma força de 15 newtons. Deixa eu só colocar aqui, ó. De 15 newtons. Olha lá, na horizontal. Então, eu estou fazendo aqui uma força de 15 newtons na horizontal. Depois, eu vou fazer uma outra força, também de 15 newtons. Aqui, então, ó, eu comecei nesse ponto. Eu gosto muito de fazer um análogo, para a gente poder entender isso melhor, é quando a gente está andando na rua. Quando você está andando na rua, se você andar 15 quadras, cidade grande, cidade de São Paulo, se você andar 15 quadras na horizontal e depois andar 15 quadras na vertical, onde que você vai ter chego, né, no final? Olha lá, você pede aqui a soma, ó, e você vai ver que ela dá certinho a soma na diagonal. Então, se você andar 15 quadras na horizontal e 15 quadras na vertical, seria a mesma coisa que se você andasse 21,2 quadras na diagonal. Agora, sabe aquelas diagonais que a gente vai abrindo nos terrenos vazios para a gente poder cortar caminho? É como se você conseguisse andar em linha reta, você teria que fazer isso aqui. Essa que é a ideia que foi utilizada para a gente poder fazer o metrô, né? Que ao invés da pessoa ter que ficar dando volta pela rua, ó, ele vem por baixo das casas, ó. Aí eles fazem os túneis por baixo das casas, ó, e faz a pessoa chegar mais rápido no lugar que ele quer. Então, essa daqui a gente fala que é a soma de vetores. Ó. Se eu pegar outro caso, por exemplo, de soma de vetor, peguei agora uma força de 20 newtons, de 30 newtons, ó, na horizontal. E eu pegar, sei lá, uma força de 20 newtons na vertical. Então, vai somar, ó, 30 na horizontal mais 20 na vertical. Então, ó, vai dar um vetor na diagonal, vai dar uma força na diagonal, que vale 36 newtons. Então, se a gente imaginar o seguinte, ó, vamos supor que você tem um avião voando. Deixa eu só retirar esse aqui. Você tem um avião voando. O avião, naturalmente, ele está fazendo força para poder andar aqui, ó, na horizontal, bonitinho. Só que daí, o que vai acontecer? Tem um vento que está empurrando, está fazendo força nesse avião, e esse vento vai fazer força nele de valor de 5 newtons. Então, qual vai ser a direção que o avião vai acabar se movendo? O avião acaba se movendo na diagonal. Então, por exemplo, às vezes acontece de voo atrasar, é por causa disso daqui, ó. Porque o avião, que poderia vir aqui retinho até chegar na cidade aqui de origem, né?
vamos supor que ele queria sair desse ponto e chegar até esse ponto, ele não consegue, ele vai ter a rota dele desviada. Aí o que vai acontecer? O vento aqui vai fazer força, vai fazer ele dar toda essa volta aqui por cima, para depois ele conseguir retornar e chegar aqui no ponto dele, ponto que ele deveria chegar. Então, por exemplo, se você tem um vento, que a gente fala um vento lateral, né, no avião, o avião era para poder voar bonitinho aqui, ó, na linha da horizontal. Ele está fazendo uma força de 30 newtons aqui na linha horizontal. Mas ele não consegue, porque você tem um vento que está fazendo uma força nele. Então, para ele poder compensar isso daqui, ó, ele acaba voando mais devagar, ó, porque a força resultante dele fica na diagonal. Ó. Se ele não fizer nada, não compensar alguma coisa para compensar a força do vento lateral que está batendo nele, ó, ele vai começar a voar só na diagonal e vai sair lá do outro lado. Quem anda de canoa é a mesma coisa. Quando você vai atravessar o rio, vamos supor que você vai atravessar o rio de canoa. Aí o que acontece? Você quer passar da margem de um rio de um lado para o outro. Mas daí acontece que nós temos a correnteza. Então vamos supor que aqui é a margem do nosso rio. Né? Você quer atravessar fazendo uma força de 10 newtons, mas só que a gente tem um fator muito importante, que é a correnteza do rio. Então, na hora que você quer atravessar o rio, você vai sair desse ponto, da margem aqui. Só que você não consegue atravessar o rio certinho em linha reta, por quê? Porque a correnteza, ela está te fazendo força contrário, né, em sentido perpendicular, na verdade, né? Você quer ir na horizontal para poder passar, você quer ir em linha reta para poder atravessar o rio. Só que a correnteza do rio não quer deixar você passar. A correnteza do rio, por exemplo, se a correnteza do rio for muito grande, a correnteza do rio é quem está aqui na vertical. Então a correnteza do rio vai te empurrar aqui tudo para baixo. Então, ó, olha, você vai sair desse ponto, mas vai acabar chegando nesse. Você não consegue atravessar o rio em linha reta quando a correnteza é grande. Porque a correnteza, ela faz força te empurrando contrário para você. E aí você acaba chegando nessa outra ponta aqui. Então você saiu desse ponto, fez força para ir para frente, mas a correnteza do rio fez força perpendicular para você. Ela não fez força contrária, você não nadou contra a correnteza. Você nadou na lateral da correnteza, de lado. No mar também acontece isso daqui, quando você tenta nadar na lateral da onda. Não sei se vocês já tentaram fazer isso. Você tenta nadar na lateral da onda, né? A onda não faz força para poder vir para a praia. Então ela te empurra para a praia, ela te puxa. Então no mar a gente sempre nada no sentido da onda, né? A gente não tenta nadar na lateral da onda, né? Que daí a onda fica te carregando. Você tá nadando, tá fazendo força pro lado, mas a onda fica te levando para perto da praia, para dentro do mar. Então, ó, a gente sempre vai somar, por exemplo, no caso lá da onda do mar, a nossa força que a gente está nadando, mais a força da onda. Quando a gente vai atravessar o rio, a mesma coisa. Você vai somar a força que você está fazendo para poder atravessar o rio, mais a força da correnteza. Se você quiser nadar, por exemplo, em perpendicular à correnteza, quiser atravessar o rio, vai acontecer isso daqui. Se você quiser nadar, por exemplo, no favor da correnteza, ó, vamos supor que eu quero nadar assim, ó, a favor da correnteza. O que vai acontecer quando eu nado a favor da correnteza? A força que eu fiz para nadar, 10 newtons. A força da correnteza, 12. Qual vai ser a força resultante para eu poder nadar? 22 newtons. Então, ó, nadar a favor da correnteza é uma beleza. Você vai, mas vai. Agora, e se eu quiser nadar contra a correnteza? Vou inverter aqui agora. Ó, nadando contra a correnteza, eu vou nadar com uma força de 10 newtons. A correnteza vale 12. Para onde que eu vou? 2 newtons para trás. Então, quer dizer, eu estou tentando nadar para cima, estou fazendo uma força de 10 newtons para nadar para cima. Mas a correnteza tem uma força de 12 que é contrária. Agora está vendo que os dois estão na horizontal? Olha lá, quando os dois estão na horizontal, não, desculpa, os dois estão na vertical. Quando os dois vetores estão na vertical, a resultante fica na vertical também. Aí é facinho de somar, ó, 10 menos 12. Agora, e se eu quiser nadar em perpendicular? Quero nadar perpendicular à minha correnteza. O que vai... Opa, diminuir aqui. Ó.
Uma força de 10 newtons. Estou fazendo uma força de 10 newtons perpendicular à minha correnteza, só que a correnteza é 12 newtons, ó. Eu quero nadar na horizontal, mas a minha correnteza é na vertical. O que vai acontecer comigo? Eu não vou ficar nem na horizontal, nem na vertical. Eu vou ficar na diagonal. Eu vou acabar sendo empurrado na diagonal do rio, a favor da correnteza. Gente, deixa eu só abrir para alguma dúvida. Quem chegou depois aí, quiser perguntar alguma coisa, quiser colocar alguma coisa. Deixa eu começar aqui pela primeira que está aí, a Camila. Camila, você quer perguntar alguma coisa? Não. Não, que daí eu vou passar um exemplo, alguns exemplos para vocês e vou deixar para vocês fazerem, tá? Mas é só a gente lembrar. Se vocês tiverem dúvida, alguma dúvida, vocês entram nesse link, eu vou deixar o link para vocês aí, porque daí vocês podem somar as forças por aqui, ó. Se for só na horizontal ou na vertical, você pode somar aqui, ó. Aí você desenha a força do tamanho que você quer, ó. Tá vendo que você pode aumentar a força? Você pode aumentar ela ou diminuir. Olha lá, aqui eu estou somando, ó. 19 com 10, 29, menos 10 desse lado, vai dar 19 resultante aqui. Se eu aumentar essa daqui, ó. Então aqui eu posso somar na horizontal ou na vertical. E desse link, ó, que está escrito explorar em 2D, eu posso somar as forças em diagonal, ó. Aqui o lab também. O lab você pode somar força em diagonal, ó. Então eu venho aqui e ponho, ó. É só apertar aqui na soma, ó. Se apertar o soma, ele aparece o resultado. Senão ele tira. Então aqui, se eu quiser somar, ó, 20 newtons. Vou inverter esse aqui para cima. Com 10 newtons aqui para cima. Olha lá. Quanto que vai dar o resultante? Ó? Então, se é 20 na horizontal mais 10 na vertical, a resultante vai ser lá, 22,4. Ele já soma para você, já dá somado. E aqui, ó, é quando eu tenho um vetor em diagonal, eu quero saber, ó, quanto que ele vai valer. Se eu quiser fazer aqui também, eu posso. Ó. Eu quero somar, ó, 20 na horizontal com 15 com 10 não, quero somar com 15. Com 15 na horizontal, ela vai dar 25. Então, essa calculadora aqui que a gente tem, online, né, ela serve para a gente poder somar força. Então, ó, se eu tenho 20 newtons de força na horizontal mais 15 na vertical, eu somo aqui. Ó, a resultante aqui em cima. Ó. Só a gente olhar aqui já dá a resultante. E aqui eu somo ó, só na horizontal ou só na vertical. Então, vamos lá. Clara,